A paz do Senhor, a paz do nosso Deus a todos. Quero falar com você que nós vamos falar alguns minutos sobre o jejum, tá? Esse aí nós temos como o alvo da nossa vida é jejum e oração, porque trabalhamos em trabalho de libertação. Se não tiver jejum e oração, acabou, não conseguimos fazer, nem eu e nem ninguém, né? Não adianta teologia, não adianta ciência, não adianta nada, tá? E iniciar explicando para as pessoas alguma coisa, que o jejum faz muita falta na nossa vida. O jejum resolve muitas coisas na nossa vida. Nós vemos. Agora quero dizer também que jejum, quando a palavra diz jejum, é não comer e nem beber nada, tá entendendo? Eu jejum, por exemplo, eu começo o dia que eu vou jejuar, eu começo 3 horas. 3 horas eu termino a oração das 3 horas e bebo água. E aí começa o jejum, só bebo água, né? E aí começa, aí nem água e nem nada. Pode ir até meio-dia, pode ir o dia todo, nem água e nem nada. Tá entendendo? Então eu quero dizer para você que vai ouvir esse vídeo, que vai curtir, que vai ouvir essa mensagem, sobre o jejum. O que acontece? Muitas vezes a pessoa fala, vamos fazer o jejum de Daniel, manjar desejado não comi, né? Daniel capítulo 10, manjar desejado não comi, nem ungi a minha cabeça com óleo, nem vinho eu bebi, não comi carne, né? Irmãos, eu quero dizer para você, ele se obsteu dessas coisas, ele se afastou dessas coisas. Foi um propósito que ele fez. E quero te dizer também que Deus agrada de propósito. Você pode olhar em toda a Bíblia, você vai ver alguém fazendo propósito e Deus se agradando, Deus agrada de propósito. Então ali ele fez um propósito, não foi jejum. Jejum foi no capítulo 9, lá das 70 semanas. Ali foi somente um propósito que ele fez. A outra coisa, a oração de Daniel não foi impedida. O que foi impedido foi a resposta, tá? Entende isso aí? Outra coisa também, não foi campanha, tá certo? Ele disse no capítulo 2, no capítulo 10, no verso 2, ele disse que ele esteve triste por 3 semanas, esperando uma resposta que ele estava buscando, porque ele tinha tido uma revelação. Ele tinha tido uma visão, uma revelação um conflito entre os reis daquela época, da Pérsia, da Grécia, aquele povão lá. E ele viu um conflito, e ele queria um discernimento. Aí ele disse, eu estive triste por 3 semanas, né? E manjar desejado não comi, foi aí que ele falou, tá certo? Mas olha onde estava, porque no verso 12, o anjo disse, Daniel, desde o primeiro dia foi ouvida a sua oração chegou até o céu, chegou até o trono de Deus, ela moveu o céu, né? Isso eu que estou falando, ela moveu o céu, a Bíblia não diz, eu que estou dizendo. E ali, o que aconteceu? A resposta, o anjo saiu, ele diz, desde o primeiro dia, eu saí, a sua oração, as suas palavras foram ouvidas, e eu saí para trazer a resposta. Mas o principado da Pérsia se colocou diante de mim, e ali fiquei 21 dias, tá certo? Combatendo com as 3 semanas que ele falou lá do verso 2, tá certo? Preste atenção nisso aí. Deu certo, compartilhou os 21 dias que o anjo ficou parado até que o principal Miguel, né, chegou e atravessou ele, passou ele e ele veio trazer a resposta para Daniel. Se a resposta veio no primeiro dia, porque tinha ouvido e o anjo saiu para trazer a resposta, se tivesse vindo, tinha terminado ali. Porque não era uma campanha, ele só queria a resposta. Ele ficou 21 dias ali, porque o anjo também ficou parado lá 21 dias. Aí agora dá para você entender isso tudo ali,
Você vê agora lá no capítulo 9, ele fez o jejum lá das 70 semanas, dos 70 anos, das 70 semanas de anos, tá certo? Então, o jejum que nós aprendemos é sem comer e sem beber, como Moisés lá em Êxodo, capítulo 34 de Êxodo, e o verso 28, a palavra diz que Moisés ficou 40 dias na presença de Deus. E ele ficou 40 dias na presença de Deus, e ele não comeu pão. Ele disse, pão não comeu, a palavra disse, nem água bebeu. Tá certo? 40 dias e 40 noites, não comeu pão e não bebeu água, e é a palavra que diz. Ah, mas, olha aí, irmãos, o homem na presença de Deus, ele não morre assim não, irmão. Ah, mas eu tenho um problema, eu não posso jejuar. Não, o problema seu é espiritual, não é doença não. Eu quero dizer bem claro para você, que o seu problema é espiritual, não é doença. Porque no jejum que você está diante de Deus, tudo se resolve. Tudo se resolve. Jejum não dá fome. Não, jejum não dá fome. Você pode assentar que o jejum não dá fome, né? A Bíblia diz em Atos capítulo 10 que Pedro estava jejuando e quando deu fome foi preparar comida, tá certo? Então deixou aí uma porta aberta. Agora sede às vezes dá um pouquinho. Principalmente se estiver conversando muito. Eu já passei um dia, eu preguei 3 horas num dia numa igreja, né? E nesse dia eu passei um pouco apertado, porque nós estávamos de jejum até 5 horas da tarde, toda a igreja, né? Mas foi um grande reboliço que Deus fez. Qual é o significado do jejum? Irmãos, tem ele de várias maneiras, né? Você tem que prestar atenção. Por exemplo, Esdras, quando saiu de Babilônia, ele e o povo judeu, que saiu lá do cativeiro de Babilônia com o sacerdote Esdras, eles se colocaram em jejum. Para quê? Para que Deus desse passagem para eles. Porque aquele povo estava muito rico, muito milionário. E naquela travessia deles para vir para Jerusalém, havia muitos ladrões, muita tribo de ladrões, né? Então Deus naquele tempo existe esse povo. Então preste atenção, você vê também o jejum da rainha Esther, para pedir graça a Deus para entrar na presença do rei, porque se Deus não desse graça, ela ia ser morta, né? Então o jejum tem séries de coisas que é examinado pela Bíblia. Examinando a Bíblia, nós vemos isso, né? Nós vemos ainda na Bíblia, no capítulo 2 de Marcos, e me parece que o verso 28, se não me engano, é 18 ou é 28, ou é 18, é um negócio assim, parece que é 18, né? Então lá, quando você vai entender, quando os discípulos de João chegou em Jesus e procurou, mestre, por que jejum os discípulos de João e os discípulos dos fariseus e os seus não jejuam? Aí Jesus falou para eles, pode, por exemplo, os filhos das bodas jejuar enquanto o esposo está com eles? Né? Dia virão, Jesus disse, que o esposo lhe será tirado, aí então jejuarão. Olha, ele deu uma ordem, e os discípulos, após estavam ali. Ele disse, dia virão que eu vou sair do meio deles, e aí então jejuarão, né? Irmãos, seria muito difícil uma pessoa igual eu, por exemplo, se não orar e não jejuar, irmão, o que seria da minha vida? Tudo que o diabo quer, irmão, é que eu pare de jejuar, né? E eu te digo, não pare não. Se você não está jejuando, faz um propósito com Deus. Irmão, você pode levantar, por exemplo, 6 horas, se você jejum até as 9, até as 10, tudo é jejum, até as 8, 2 horas é jejum, 4 horas é jejum, 5 horas é jejum, tudo é jejum, né? Só que tem uma coisa que nos mostra, dentro da palavra de Deus, que quanto mais você busca, mais você recebe. É isso que mostra, mas tudo é jejum, tá entendendo? Não pare de jejuar, não pare de orar.
Porque pelo que eu estou vendo, daqui uns dias vamos parar de jejuar, porque já está saindo ordem aí para a igreja parar de jejuar. Vai sair também ordem para parar de orar. Vai sair também ordem proibindo o casamento, que Jesus falou sobre isso aí. Está entendendo? Jesus falou sobre essas coisas, que vai sair esse homem que está lá em Mateus capítulo 7, verso 15, e vai proibir todas essas coisas. Irmãos, se eu parar de jejuar, eu vou te dizer uma coisa: não existe o meu trabalho que Deus me deu, é libertação. Não é culto de libertação, é libertação. É diferente, é diferente. Não é campanha, não é fazer campanha, não, é orar todos os dias até Jesus vir. Tudo que o inimigo quer é que eu pare de jejuar. No capítulo 17 de Mateus, trouxeram um menino a Jesus. Trouxeram aos apóstolos primeiramente, os discípulos e apóstolos. E eles não conseguiram expulsar o demônio daquele menino, daquele jovem. Está entendendo? E aí o que é que aconteceu? Jesus viu entre eles um bate-boca, um rebuliço. E Jesus procurou eles. Por que estava acontecendo aquilo? Ele disse: é porque trazemos esse jovem aqui, esse menino, para os seus apóstolos, e eles não puderam expulsar. Jesus falou para eles, falou: ô geração incrédula, misericórdia de vocês, traz esse menino aqui. Né? E trouxe ele, expulsou o demônio do menino. E aí, chegando em casa, os apóstolos, tem palavra que diz que chegando em casa, outras diz que à parte, né? Falou com Jesus. Por que nós não expulsamos? Os apóstolos falaram com ele, né? Por que nós não expulsamos? E Jesus falou para eles, falou: olha, essa caça de demônio só sai com oração e jejum. Não tem como, é só com oração e jejum. E até aquele momento eles não faziam isso. Mas aí deve que eles decoraram, né? Falou: quando Jesus sair, nós temos que orar e jejuar para isso não acontecer de novo. Né? Porque isso tem acontecido nos nossos dias. Tem acontecido nos nossos dias de pessoas, há poucos tempo atrás, agora um pouco recente, eu fui em uma casa expulsar um demônio que não estava deixando ninguém dormir naquela casa. E ali, irmãos, quando eu cheguei ali, mas antes que eu chegasse, quando me ligaram, disse: olha, aqui já veio o pastor Cicrano, o Bertano, o Arculano, né? 3 pastores já tinham ido lá, olha aí. E um presbítero também já tinha passado por lá e orava. As irmãs já tinha ido lá orar, não resolveu, e aí me convidaram para ir lá, me chamaram para ir lá, eu disse: eu vou. E quando nós chegamos lá, e falaram dessas pessoas que já tinham ido na frente, é uma situação difícil, né? Que a gente chegou lá, orei, repreendi, e preguei para eles 1 hora e vim embora. Quando foi no outro dia, 8 horas da manhã, eu liguei: como é que foi aí? Porque aquele demônio, ele gritava dentro de casa, ele jogava pedra, ele corria ao redor da casa, e só a pessoa que via, os outros não viam. E aquela pessoa não dormia, e os outros também não dormiam, porque ela não deixava, ela estava vendo eles. Está entendendo? E aí, quando a gente repreendeu, aquele demônio saiu. Escuta aí para você ver. E nós viemos embora. Quando foi no outro dia, eu liguei, 8 horas da manhã, eu liguei: e aí, como é que passou aí? Não, aqui todo mundo dormiu em paz. Aqui foi todos tranquilos, todo mundo dormiu em paz. Está entendendo? Então, veja bem, né? O que é que acontece. Porque curso de teologia, de ciência, essas coisas, trabalho humano, não expulsa demônio. Porque na igreja, irmão, a Bíblia mostra 3 tipos de obras. A Bíblia mostra a obra de Deus, a obra do homem e a obra maligna. Está tudo dentro da Bíblia. E está tudo dentro da igreja também. Está entendendo? Todas as 3 estão na igreja também. E daqui para frente nós vamos falar sobre isso. Está entendendo? Então eu quero dizer para você,
não pare de jejuar, não pare de orar. Antes do contrário, se não estiver jejuando, faça um propósito com Deus, tá? De jejum, seja lá conforme você der conta, tá? Que Deus vai te dar uma grande vitória, né? Ora, jejuma, busca a Deus, que a solução vem do nosso Deus, amém? Eu quero dizer para você que vai assistir esse vídeo, compartilhar com esse vídeo, inscrever no nosso canal. Quero dizer também que nós criamos um grupo de comunicação, não é um grupo, é uma linha de comunicação. E nessa linha de comunicação, já tem muita gente. E eu quero dizer, sempre a gente vai orar 3 horas da madrugada, da noite, falamos melhor, né? Nós falamos, olha, estamos iniciando a oração das 3 horas, né? Nós cumprimentamos os irmãos que estão naquela linha de comunicação e falamos, olha, nós estamos orando 3 horas da manhã, né? Para você aí. E eu quero dizer, também nessa linha de comunicação, os nossos vídeos também é passado por ela, né? Então é um trabalho que está dando certo. Mas eu quero dizer para você que às vezes está te incomodando sobre nós falar de madrugada. Se tiver, você pode passar a mensagem para nós, que nós tira o seu nome dali, nós não vamos ficar com raiva nem nada, tá? Nós tira o seu nome. Mas se você tem também um amigo, um parente, que quer entrar nessa linha de oração, de comunicação, que passa o seu celular, o seu WhatsApp para nós, que nós colocamos essa pessoa ali nas nossas orações das 3 horas da madrugada, aonde nós estamos orando também para as pessoas que têm nos ofertado. Tem umas poucas pessoas ofertando, mas graças a Deus tá bom, ruim é se não tivesse nada, né? Graças a Deus por isso, nós estamos orando por essas pessoas, 3 horas da manhã, as pessoas que estão compartilhando o nosso vídeo, que estão inscrevendo no nosso canal, nós estamos orando 3 horas da manhã, todos os dias, todo esse ano, até dezembro, tá? Nós estamos orando para essas pessoas, para que Deus dê vida, dá saúde, dá paz, dá prosperidade, tira os embaraços, abre porta. É esse tipo de oração que nós oramos para todo. Eu quero te agradecer e que Deus te abençoe. E a nossa conta está aí, se sentir no seu coração, compartilhe com nós, tá? Ajuda nós, porque estamos fazendo uma grande obra, tá? Que Deus abençoe, em nome de Jesus.